resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Seja Deus gracioso para conosco e faça resplandecer sobre nós o rosto. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repousem sobre cada um de nós. Queridos irmãos e amigos da Igreja Batista em Vilas Boas, é com alegria que nós, mais uma vez, estamos aqui juntos para cultuarmos ao Senhor. Separados fisicamente, como sempre temos colocado, mas unidos no Senhor, no Espírito, em um só propósito, para adorar o grande Deus, Criador de todas as coisas, o Deus que é soberano, o Deus que é o nosso Redentor, o Deus que enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. A esse Deus adoramos neste momento. Vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, Pai bendito, bendito, louvado seja o teu santo nome. Aqui estamos, Pai, como igreja, reunidos espiritualmente para prestar culto ao Senhor. Aqui estamos para declarar que não há Deus como o Senhor. Aqui estamos para exaltá-lo pela sua grande misericórdia para conosco, porque nós somos indignos, nós não somos merecedores de nenhuma bênção do Senhor, mas o Senhor, pela sua iniciativa amorosa, decidiu nos abençoar, decidiu nos salvar em Cristo Jesus. E aqui estamos para louvá-lo, para agradecer ao Senhor por tão grande salvação, por tão grande bênção. Pedimos que nossos louvores, orações subam até o Senhor como cheiro suave e agradável ao teu nome. E que o Senhor olhe para cada um de nós em nossas dificuldades e ansiedades. Aqui estamos juntos para declarar que não há Deus como o Senhor. Abençoa o teu povo, sustenta-nos. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, leremos agora o Salmo 146. Convido aqueles que puderem a que abram suas Bíblias nesse trecho da palavra do Senhor. Aqui lerei de acordo com a versão revista e atualizada, Salmo 146. Esta é a palavra de Deus. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração.
Aleluia. Esse é um lindo salmo da palavra do Senhor, que mostra Deus operando justiça em nosso meio. Podemos confiar nesse Deus que é a nossa salvação. Ele é a nossa segurança em tempos de dificuldade. Iremos louvar agora ao Senhor com o hino, logo depois voltaremos para o nosso momento de intercessão. Que o Senhor nos abençoe. Queridos irmãos, agora iremos orar ao Senhor, teremos nossa oração intercessória, um momento especial para nós, momento de intimidade com o Senhor, em que vamos depositar perante o altar de Deus as nossas aflições, nossas inseguranças, nossas dificuldades. E todos sabemos que vivemos dias difíceis, vivemos tempos complicados. Quantas pessoas estão passando pela doença, pela insegurança financeira, por problemas familiares, por dificuldades no lar. E quero dizer que devemos colocar perante o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele está cuidando de nós. Não é que Ele vai começar a cuidar de nós agora, depois que orarmos, mas o Senhor já tem feito isso conosco. Então podemos descansar nos poderosos braços do nosso Deus. Enquanto oramos também, convido aqueles que nos assistem a depositar perante o altar de Deus a sua luta, a sua dificuldade, a sua doença. Nós temos um Deus que olha para nós. Oremos ao nosso Deus. Deus bendito, aqui estamos mais uma vez, agora para interceder ao Senhor. Queremos colocar perante o Senhor cada pessoa agora que nos assiste, cada pessoa que intercede por outro nesse momento, pessoas que têm passado por aflições, por dores, pelas lágrimas deste mundo. E, Senhor, não temos outro Deus no céu e na terra além de Ti. A quem iremos nós? Para quem iremos nós? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Deus, o Senhor é o nosso Criador. O Senhor é o nosso Redentor.
O Senhor conhece a nossa vida, nosso passado, presente, futuro, e tudo está nas tuas benditas e poderosas mãos. Então é ao Senhor que neste momento de ansiedade nós recorremos. Pedimos pelos enfermos, pedimos para aqueles que estão em casa, deitados na sua cama, Pai, numa cama talvez ali de dor, de doença, de insegurança. Sustenta a cada um neste momento. Ó Senhor, tem misericórdia do aflito, tem misericórdia daqueles que sentem dores, daqueles que estão talvez desesperados já, meu Pai amado. Sustenta a cada um. Pedimos ao Senhor para aqueles que estão ansiosos nesse tempo de doença, de praga, que o Senhor dê segurança e calma a cada um. Pedimos ao Senhor para os relacionamentos familiares, que haja união dentro das casas, do esposo com a esposa, da mulher com seu marido, pais com os filhos, entre irmãos. Sustenta-nos, meu Deus. Dá-nos também, meu Pai amado, solução para problemas que temos passado em nosso dia. Quantas pessoas no serviço, no trabalho, têm passado momentos tão difíceis. Há contas para pagar, para receber, há problemas na justiça. Ó Senhor, que mundo difícil que vivemos. E que tempos mais turbulentos temos passado em nosso país, em nossa vida particular. Tudo agora entregamos ao Senhor. Reconhecemos que esse fardo é pesado demais para nós levarmos e colocamos perante o Senhor, clamando a sua misericórdia sobre cada um de nós. Abençoa cada um que neste momento intercede, clama a Ti por uma solução. O Senhor é o nosso Deus. Em Ti é que nós nos refugiamos até que passe as calamidades dessa vida. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos agora ainda louvar ao Senhor com mais uma música e depois teremos nossa mensagem neste momento. Que o Senhor nos abençoe. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para os mares. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para os mares. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Queridos, nossa mensagem neste culto está baseada no texto de Isaías capítulo 33, versículo 5. Convido aqueles que puderem que abram suas Bíblias esse trecho da palavra do Senhor.
Quero continuar em nossos cultos gravados à distância a exposição do livro do profeta Isaías. Hoje quero falar sobre o capítulo 33 e o texto principal é o versículo 5. Lerei apenas o verso 5 neste momento, mas durante a mensagem leremos outros versículos deste capítulo. Esta é a palavra do Senhor, Isaías capítulo 33, verso 5. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de direito e de justiça. Apenas esse versículo, e antes de continuarmos, vamos então repetir nosso texto usual, que é o Salmo 119, versículo 18, que assim diz: Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Queridos, neste capítulo de Isaías 33, nós temos uma visão de Deus, uma definição de Deus que é maravilhosa. Nós temos aqui no versículo 5 essa expressão, o Senhor é sublime. E essa expressão que é o tema da minha mensagem neste momento, o Senhor é sublime. Quero falar então sobre a sublimidade do Senhor, como Deus é grandioso, como Deus é tremendo. E baseado no capítulo 33 do profeta Isaías, quero mostrar aqui seis momentos em que vemos quão sublime é o nosso Deus. Primeiramente, quero mostrar aqui no versículo 5 que Deus é sublime porque Ele é transcendente. Transcendência é uma característica de Deus. Significa que Deus está acima deste mundo, está além deste mundo. Ele também é imanente, Ele se revela a nós de algumas maneiras, mas especialmente Deus está acima deste mundo. Um teólogo certa vez disse que Deus não é o mundo, e o mundo não é Deus, mas Deus está acima disso tudo. O mundo está em Deus. Deus não está no mundo no sentido de que Ele pertence a esta existência, a esta natureza. Ele é espírito, Ele é acima disso tudo. Aqui o próprio verso 5 nos demonstra essa transcendência de Deus. Diz o texto, o Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Ele habita em um lugar alto. Também nós temos isso revelado, por exemplo, na oração do Pai Nosso, que assim começa: Pai Nosso que estás nos céus. Assim Jesus, o Filho de Deus, coloca essa grande verdade. Então Deus é transcendente, Ele é sublime, Ele é maravilhoso, não pode ser comparado com coisas deste mundo. E quando o ser humano tenta comparar Deus com algo material, algo dessa existência, ele tem o risco de cometer idolatria, pois está fazendo de Deus uma imagem que é algo relativo a este mundo. Assim não pode ser. É verdade que Deus se revelou, Ele se revelou pela natureza, especialmente por meio de Jesus Cristo. Nós temos que ter cuidado com as definições de Deus que são contrárias à palavra do Senhor, como o panteísmo, que Deus é tudo, está em todos os lugares, e outras definições que também temos assim, que são muito comuns em filmes, em livros, mas Deus é um ser pessoal, Ele é espírito, Ele é real, Ele é maravilhoso, é todo-poderoso, Ele é grandioso, Ele é santo, Ele é amor, Ele é transcendente. Vamos caminhar aqui no texto. Não somente nós temos Deus como sendo transcendente e por isso Ele é sublime, mas também Deus é um Deus justo. O próprio verso 5, que é o nosso texto base, nos revela isso. Pois habita nas alturas e encheu a Sião de direito e de justiça. Meus irmãos, Deus se revela à humanidade como sendo Deus que é justo, que é correto em tudo que faz. Ele, por ser justo, Ele traz justiça a este mundo. Aqui no livro do profeta Isaías, nós temos Deus intervindo na história de Israel. Nós tínhamos ali Israel pecando e Deus permitindo que nações estrangeiras viessem até ali e julgassem Israel. Mas Deus, por sua vez, iria julgar aquelas nações iníquas pelos pecados que eles tinham cometido. Veja que fala o versículo 1 do capítulo 33. Veja aqui a justiça de Deus sendo colocada. Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente, e não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás
destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Então Deus está trazendo juízo e justiça a uma nação iníqua, que por sua vez também tinha ali cometido os seus pecados. Então esse é o nosso Deus, que traz justiça à humanidade. Também temos aqui no capítulo 33, do verso 7 em diante, até o versículo 13, uma descrição de uma terra desolada. Veja verso 8, as estradas estão desoladas, cessam os que passam por ela, rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, já não se faz caso do homem. Verso 9, assim como esta terra geme e desfalece. Nós temos uma situação de uma terra desolada pelos próprios pecados. Deus traz juízo e justiça sobre a humanidade. Quando olhamos para o Novo Testamento, meus irmãos, nós vemos o Senhor claramente afirmando que quando Cristo voltar a este mundo, Ele trará juízo à humanidade. Todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Deus, iremos prestar conta das nossas vidas. Há um texto muito forte, citado em outras oportunidades, que é o capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, em que lá o apóstolo claramente coloca a vingança, o juízo de Deus sobre os ímpios. Ele fala, porque é justo que o Senhor assim coloca. Deus se revela à humanidade, Deus é transcendente, mas se revela a nós como Deus que opera a justiça. Ele, no seu caráter, é completamente justo. Por isso é sublime. Também vemos aqui, meus irmãos, como Deus é sublime em sua misericórdia. Ele acabou de falar no verso 1 da justiça, do juízo que iria aplicar àquela nação. Agora veja como aqui o profeta clama ao Senhor pela sua misericórdia. Diz assim o verso 2: Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço manhã após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. Deus se revela como Deus que opera juízo e justiça sobre a humanidade. Ah, meus irmãos, mas que revelação maravilhosa nós temos de Deus, que Deus se revela como misericordioso. Ele assim diz que Ele é amor. É uma grande e maravilhosa definição de quem Deus é. Apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, diz que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, toda a terra pertence ao Senhor, todos os tesouros do mundo pertencem ao Senhor. Quantas riquezas há neste universo que nós nem sequer podemos imaginar. Deus é rico se olharmos em muitas situações, mas Deus é riquíssimo em uma coisa, riquíssimo em misericórdia. E como há uma expressão em Tiago que fala muito ao meu coração, meus queridos, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós temos em Romanos 11:32 uma grande expressão que termina toda aquela sessão de Romanos, capítulos 9, 10 e 11. Romanos 11:32, que assim diz, que Deus colocou a todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. Isso aconteceu em Cristo Jesus, o Deus que se fez ser humano e morreu pelos nossos pecados. Se você quer desfrutar do amor de Deus, você quer ser perdoado dos seus pecados, se você sente o peso do pecado sobre a sua vida, como diz um hino antigo, a espada da lei sobre nós, então saiba que Deus é misericordioso e Ele está disposto a perdoar. Essas são as grandes boas notícias que a igreja tem a contar ao mundo. Deus perdoa em Cristo Jesus. Não somente Deus é sublime porque é misericordioso, mas Deus é sublime porque Ele é justificador. E nós temos isso exposto aqui no capítulo 33 de Isaías, de maneira muito linda. Vejamos aqui, por exemplo, os versos 14 a 16. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Essa é uma expressão poética que quer dizer: quem irá para o céu? Nós temos isso em Salmo 15: quem irá subir ao monte santo do Senhor?
também uma expressão poética que dá a mesma ideia. E veja a resposta, versículos 15 e 16 de Isaías 33. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Aqui, como disse, é uma linguagem poética, até mesmo profética, mas Isaías responde essa pergunta: quem irá habitar no céu? E, meus irmãos, essa é a grande pergunta que a Bíblia inteira procura responder. Essa é a grande questão de toda a Bíblia. Quem irá habitar com o Senhor nas alturas? O texto fala: aquele que é completamente justo. A expressão no versículo 15 assim diz: o que anda em justiça e fala o que é reto. Aquele que é justo em todos os seus caminhos. O restante das frases do versículo nos demonstra o que é ser justo, o que é andar em retidão. E olhamos para esse texto, não somente para Isaías capítulo 33, olhamos para o que a Bíblia inteira fala sobre o que é justiça e reconhecemos que nós não nos encaixamos nesse texto. Eu não me encaixo, você não se encaixa. Eu digo isso porque a palavra de Deus diz em Salmo 14, que Deus olhou lá dos céus e procurou somente um que fizesse aquilo que é certo, aquilo que é justo. Deus procurou um justo e não encontrou nenhum sequer. Esse argumento que Paulo utiliza em Romanos capítulo 3, demonstrando que todos nós, sejamos judeus, sejamos gentios, tenhamos nós a iluminação da natureza somente, ou da consciência no coração, ou a iluminação das Escrituras Sagradas. Nenhum de nós é justo, e nenhum de nós, pela própria justiça, poderá entrar no reino dos céus. Então nós temos aqui, meus irmãos, o grande plano de Deus para nós, exposto nas Escrituras Sagradas. Essa é a grande questão: quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou como fala aqui Isaías, quem dentre nós habitará com chamas eternas? A resposta é aquele que é completamente justo, e para nós não há um justo sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então, qual o plano de Deus? Deus enviou Jesus, o seu Filho amado, a segunda pessoa da Trindade, que também é plenamente Deus. Tornou-se ser humano, humilhou-se, tomou a forma de homem, a forma de servo, viveu como nós vivemos, mas Jesus nunca pecou. Ele, em sua vida e sua morte, nos representou perante Deus. Então, a sua morte na cruz, uma morte terrível, foi aceita por Deus como pagamento pelos nossos pecados. Quando Cristo estava na cruz, Deus colocou sobre ele a culpa que nos era devida. O castigo que era devido pelos nossos pecados foi colocado sobre Jesus. Deus derramou sobre Jesus a sua ira, a ira que nos era devida por causa dos nossos pecados. E é tão somente por isso que nós podemos ser salvos. Este é o plano de Deus. Jesus foi o justo, morrendo pelos injustos, morrendo por nós. Pedro assim coloca em sua carta, capítulo 3 da primeira carta. Ele é o justo morrendo pelos injustos. O único justo que viveu de maneira completamente perfeita neste mundo. Morreu numa cruz, pagando o preço dos nossos pecados. E assim nós podemos, então, ir para os céus. Ali está a nossa salvação objetiva. Ali está o que Cristo fez para nos salvar. E isso é aplicado a nós pelo Espírito Santo de Deus, quando cremos em Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Nós temos na Bíblia lei e evangelho. A lei demonstra
o que nós deveríamos fazer para sermos justos. Esse texto do capítulo 33, versículo 15, é a lei de Deus. O que anda em justiça e fala o que é reto. O que despreza o ganho da opressão. O que com gesto de mãos recusa aceitar suborno. E daí por diante. Este é um exemplo da palavra de Deus que demonstra o que é a lei de Deus, a lei moral que está impressa no coração de cada ser humano, porque todos fomos criados por Deus. E todos nós recusamos ouvir essa voz divina, todos nós quebramos a lei de Deus. Mas o Evangelho é Cristo na cruz, morrendo pelos nossos pecados. A lei nos acusa, mostrando que nós não somos justos para entrarmos nos céus. E o Evangelho nos salva, porque mostra o justo, Jesus Cristo, fazendo aquilo que é necessário para que nós pudéssemos ir para os céus. Jesus, como nosso representante em sua vida, em sua morte, cumpriu aquilo que era necessário para a nossa justificação. Justificação é quando Deus declara: você é justo, não pelas obras que nós praticamos, mas pela obra de Cristo em sua vida, em sua morte. Porque Jesus nos representou, Deus pode nos declarar justos, e assim então podemos entrar nos céus. Deus é o Deus que justifica. Veja como isso também é colocado aqui, capítulo 33, dos versículos 22 até 24. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. É Ele quem declara como juiz aquele que é justo, aquele que é injusto, aquele que é o legislador, aquele que deu a lei que nos acusa. E Ele é o nosso rei, aquele que pode declarar a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Meus irmãos, esse é o nosso grande Deus, é o nosso grande rei, que por amor enviou Cristo e por amor nos declara justos, não por nossas próprias obras, mas pela obra de Cristo em nosso favor. Continuemos aqui no texto. Já vimos então que Deus é sublime, porque é transcendente, porque é justo, porque é misericordioso, e por causa da sua misericórdia Ele nos justifica. Mas não somente isso, Deus é sublime, porque Ele nos dá segurança na angústia. Veja que fala os versículos 2, depois do versículo 6. O final do verso 2. Sê tu o nosso braço manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. A angústia aqui, meus queridos, também diz respeito, primeiramente, à nossa salvação eterna, quando iremos para o céu. Mas diz respeito à nossa existência aqui neste mundo, porque nós passamos pelas lutas, pelas dificuldades. Como eu gosto do Salmo 23, daquele verso que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O vale da sombra da morte são os dias maus que passamos. É o dia da doença, o dia da angústia, o dia da desolação, o dia do problema. Mas, irmãos, também o vale da sombra da morte é a nossa existência neste mundo, porque nós somos pecadores, estamos imersos em uma situação terrível, e as consequências do nosso pecado são vistas em nosso dia a dia. Vivemos em um mundo mau porque existe pecado no mundo. E o pecado entrou no mundo porque o primeiro homem pecou, e temos as consequências disso nessa existência. É por isso que Cristo veio nos salvar, como disse há pouco, passando por este mundo sem nunca ter pecado. E porque Jesus venceu o mal, porque Jesus venceu a angústia, porque Jesus venceu o pecado, Ele pode nos salvar e nos auxiliar nas lutas que passamos neste mundo. Jesus venceu a dor, o pecado, a angústia, e por isso Ele nos ajuda. Meus irmãos, nós não somos fortes o suficiente para vencermos as angústias deste mundo. Nós sucumbimos, o peso é terrível sobre nós, o fardo que existe sobre nossa existência é maior do que nós podemos suportar.
mas Jesus suportou em nosso lugar. E quando nós passamos pelas angústias da vida, Ele vem ao nosso socorro. Ele realmente pode nos salvar, nos cuidar. E é nele que nós esperamos e nos refugiamos até que passe as calamidades dessa vida. Há uma linda história na palavra do Senhor, do profeta Elias, que havia feito uma grande obra para Deus. Ele enfrentou, em uma certa ocasião, 450 profetas de Baal. Ele foi usado por Deus para demonstrar que o único Deus, de fato, é o nosso Senhor. Mas então ele foi perseguido por isso, e na sua angústia, na sua aflição, ele teve que fugir, foi para o deserto, ele caminhou vários dias, foi auxiliado pelo Senhor, até que chegou a uma caverna e lá ficou. Lá escondido na sua angústia, na sua dor, reclamando da vida com seus problemas. E quem de nós poderia julgar Elias por ali estar? Porque nós também passamos pelas cavernas da vida, também nos refugiamos quando as coisas apertam em nosso coração, em nossa existência. Mas o maravilhoso do texto bíblico é que lá na caverna Deus se revela a Elias, não por meio do fogo, não por meio do vento, mas por uma voz doce. Uma voz doce. Era a voz de Deus que foi atrás dos seus filhos, do seu filho Elias, lá naquela caverna. E Deus ali o auxiliou em sua dificuldade. Meus irmãos, Jesus é o nosso refúgio. É Ele quem nos dá segurança nesta vida. É Ele que se revela como aquele que tem um braço forte que nos auxilia. Como diz aqui o versículo 2, sê tu nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Se você está angustiado, seja por causa das notícias do Covid, seja por causa da doença que chegou ao seu lar, à sua vida, seja pelas questões financeiras, seja pela pressão psicológica, seja pelos pecados, Jesus é a nossa solução. Ele é a nossa esperança, a nossa salvação no tempo da angústia. Quero passar aqui para o último ponto, em que vejo aqui no texto em como Deus é sublime. E quero colocar aqui, meus irmãos, que Deus é o Deus que nos glorifica. Chegará um dia, meus irmãos, em que o Deus que nos justificou por causa de Cristo, o Deus que está nos guardando neste mundo, nas angústias que nós passamos, finalmente esse Deus levará para esse lugar eterno, para o local onde não há mais dor, não há mais luta, e seremos glorificados. Glorificação é o momento em nossa salvação em que o Senhor irá transformar nosso corpo. Passaremos pela ressurreição ou pela transformação e subiremos para o céu. Naquele momento não haverá mais luto, não haverá mais lágrima, não haverá mais pecado, não haverá mais morte, não haverá mais problemas, porque Jesus já terá vencido todas essas coisas em nosso favor. Veja como o texto nos fala isso de maneira lindíssima, poética. A partir do verso 17, lerei aqui Isaías 33, 17. Os teus olhos verão o Rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. Ah, meus irmãos, aqui nós temos uma visão do céu. Nós veremos o Rei, veremos uma terra que se estende, que não há fim. Esse é o céu preparado para aqueles que foram justificados por Deus, pela fé em Jesus Cristo. Veja que fala mais aqui o texto, essa visão desse lugar eterno. Verso 18: o teu coração se recordará dos terrores, dizendo: onde está aquele que registrou? Onde o que pesou o tributo, o que contou as torres? Já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, de língua bárbara, ininteligível. Aqui Isaías se refere às aflições que o povo de Israel havia passado em sua existência, dizendo: quando vocês chegarem ao lugar final, essas tribulações serão uma vaga lembrança, porque Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Haverá consolação naquele local bendito, haverá uma paz, uma alegria indizível quando chegarmos ao nosso destino final, que é o céu, que o Senhor já preparou para aqueles que creem em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Veja versículo 20: olha para Sião,
a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida. Aqui nos fala de uma nova Jerusalém, onde não haverá mais dor, mais angústia, mais problemas, mais tribulações. Mas fala o verso 21, mas o Senhor ali nos será grandioso. O Senhor nos será grandioso. Aqui está a sublimidade de Deus, como Deus é sublime, como Deus é grandioso, pela sua grande salvação. Ele nos salvou, Ele enviou Jesus, Cristo morreu pelos nossos pecados, na cruz nossa luta foi colocada, e por fim, Ele nos levará para esse céu grandioso, maravilhoso, já reservado para nós. Quero terminar perguntando, você que nos assiste, tem a plena segurança que um dia estará nesse lugar com o nosso grande Deus. Sabe como iremos para lá? Por uma única razão, por Jesus Cristo. Receba-o no seu coração pela fé e Deus fará essa obra em sua vida. Iremos cantar um cântico e voltaremos para a nossa oração final. Que o Senhor nos abençoe. Deus é soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E um Deus tão grande, tão sublime, sobre o qual acabamos de pregar, se importa conosco, se importa com você. Diz a palavra do Senhor que todo aquele que invocar, que clamar o nome do Senhor, será salvo. Pergunto a você que me escuta nesse momento, você já é um salvo em Jesus? Já tem plena segurança e certeza da sua salvação no Senhor Jesus Cristo? Clame a Ele, Ele irá ouvir. Para você que é um crente no Senhor, saiba que o Senhor é a nossa segurança nesse tempo de angústia. Podemos nos refugiar nele até que as calamidades passem da nossa vida. Oremos ao Senhor. Deus bendito, Deus soberano, Deus sublime, bendito e louvado seja o teu santo nome. Receba a nossa gratidão,
neste momento. Pedimos que Teu Espírito continue a operar com a Tua palavra para que vidas se rendam aos pés do Senhor Jesus e que para os crentes encontre consolo na angústia nesse tempo de aflição. Abençoa o Teu povo e que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós. Amém. Que o Senhor nos abençoe.